Maurício, entrando agora nas pesquisas mais recentes, né, um tema que você domina bastante, a gente sendo um dado aqui do 538, né, nesse momento, nessa quarta-feira, 25 de setembro, a Câmara tem 48,3% dos votos, né, no agregado de várias pesquisas, e o Trump tem 45,8%. Né, a Câmara com uma vantagem de 2,4 pontos percentuais. E desde o começo, né, desde que ela assumiu a candidatura em agosto, ou melhor, em julho, ela tem se mantido aí mais ou menos entre 2 e 3 pontos percentuais de distância do Trump. Mas que números você viu nos últimos dias aí, né, que chamaram sua atenção recentemente? Vamos estado a estado? Vou começar pelo Arizona. O Arizona, o Trump lidera, né, o agregado de pesquisas, e aliás, essa fonte que o Rafael mencionou é uma excelente fonte para quem gosta de acompanhar a pesquisa. É o site do 538, 538, que tem todas as pesquisas de todas as fontes. E no Arizona, o Trump está liderando. Eu acho que o Arizona, o Trump avançou muito no voto latino, como a gente vem falando, é um lugar que a imigração é um tema bastante relevante para o Trump. O Trump acho que não tem uma liderança maior no Arizona, justamente porque parte do eleitorado republicano do Arizona ou não vai votar ou vota para a Câmara. É um eleitorado que sempre foi bem fiel ao John McCain, né, que era o ex-senador que inclusive foi candidato a presidente. Mas o fato é que o Trump lidera no Arizona na margem de erro, e aliás essa é um padrão de todos os estados, né, a liderança na margem de erro, ou seja, a gente está estatisticamente empatado, mas o Trump lidera no Arizona. Na Geórgia, o Trump também lidera. Na Geórgia é interessante olhar os dados da Câmara e comparar com os dados do Biden em 20, no ano que o Biden ganhou a Geórgia. O que a Câmara tem tido problema na Geórgia é justamente entre o eleitorado afro-americano masculino, que hoje a diferença dela em relação ao Trump é menor do que a diferença do Biden em relação ao Trump, e por isso que o Trump aparece liderando as pesquisas na Geórgia também dentro da margem de erro, mas o fato é que a Câmara não conseguiu, não está conseguindo o mesmo desempenho na Geórgia do que o Biden tinha em 2020. Ele acabou ganhando por 11 mil votos, famosos 11 mil votos da Geórgia, né? Agora, olhando para o Michigan, né? O Michigan já é ao contrário. A gente tá, assim, eu tenho depois que a Câmara assumiu o Michigan, ela chega a ter lideranças acima da margem de erro. Algumas pesquisas, ela está nos agregados entre 2,5 e 3, ou seja, ela lidera no Michigan. Ela conseguiu melhorar em relação ao eleitorado árabe-americano no Michigan, apesar de um grupo desse eleitorado apoiar a Jill Stein, que é uma candidata do Partido Verde. Mas o fato é que ela melhorou e ela tem. E no Michigan, os democratas têm ganho as eleições majoritárias de maneira recorrente. Então, o Michigan está pintando aí mais azul. Mas mesmo assim, né, 3 pontos, ela ainda está no limite da margem de erro. Mas é uma liderança mais folgada do que 1 ponto que o Trump, por exemplo, tem na Geórgia ou no Arizona. E Nevada é assim, tá literalmente um empate, né? No agregador de pesquisas, a Harris lidera por 0,4, ou seja, estatisticamente não é nada. Nevada é um lugar que os republicanos têm bastante confiança de flipar, né? De mudar em relação, lembrando que a Hillary ganhou Nevada, o Biden ganhou Nevada, mas na última eleição de governador os republicanos ganharam. A senadora eleita por Nevada ganhou por 1.700 votos, num estado com milhões de votos, e está super empatado. O problema da Câmara de Nevada é o mesmo do Arizona, a questão da imigração, o eleitorado latino. Então, Nevada está literalmente empatado para os dois. É importante dizer que outro lugar empatado é a Carolina do Norte. Eu não imaginei que a gente ia chegar em setembro agora dizendo que a Carolina do Norte está empatado. A última vez que os democratas ganharam a Carolina do Norte foi em 2008 com Obama. Mas está literalmente empatado, e essa semana foi muito ruim para os republicanos na Carolina do Norte, porque teve um escândalo com um candidato a governador local que foi meio que pego pela CNN acessando sites de pornografia e se apresentando como nazista, né? Então, o próprio Trump desconvidou esse cidadão, esse candidato, a participar dos comícios dele. E isso foi muito ruim aí. Então eles estão administrando uma crise na Carolina do Norte, e toda vez que eu converso com a campanha democrata, eles têm muito otimismo em relação à Carolina do Norte, mais otimismo em relação à Carolina do Norte do que Geórgia, Nevada e Arizona, né? Agora, a joia da coroa, né, que está todo mundo preocupado aqui, é a Pensilvânia. A Pensilvânia também é estatisticamente empatada no agregado das pesquisas. A Harris está com 1,5 a mais do que o Trump, mas é importante dizer que na Pensilvânia os números numericamente têm evoluído positivamente para a Câmara
toda semana ela está ganhando um pontinho, então ela tá meio, agora começou a abrir, algumas pesquisas ela até abriu acima da margem de erro. Ontem ela teve o apoio oficial dos poloneses americanos, que segundo o que eu apurei aqui, bate com o número que os democratas mencionaram, são 800 mil eleitores poloneses americanos no estado da Pensilvânia. Eu vi uma definição de um estrategista democrata sobre a Pensilvânia que eu achei super interessante, que ele falou que a Pensilvânia é um Alabama empacotado entre Pittsburgh e Filadélfia, né? Então, assim, então a briga na Pensilvânia vai ser enorme. As duas campanhas estão gastando milhões de dólares na Pensilvânia, estão gastando agenda na Pensilvânia. E eu continuo achando que a Pensilvânia é importantíssima para os dois em termos da vitória. Eu acho que é um pouquinho mais para o Trump do que para a Câmara, mas é muito difícil a Câmara ganhar sem a Pensilvânia. E lembrando que desde 92, a Pensilvânia, Michigan e o Wisconsin, eles caminham juntos, né? Quem ganha um geralmente ganha os outros dois. E no Wisconsin, que é o nosso último estado crítico aqui, a situação é parecida com a do Michigan. A Câmara abriu um pouquinho, abriu na casa de 2 pontos, assim, estatisticamente, obviamente, 2 pontos ainda empatado. Só que ela tem tido uma melhora, assim, não como ela teve na Pensilvânia, mas ela tem tido uma melhora de um pontinho aqui a cada 15 dias no Wisconsin. O problema do Wisconsin, tá todo mundo com medo, é que o Wisconsin, em 2020, dava 9 pontos para o Biden e acabou o resultado foi de 1 ponto. 2016, o Wisconsin estava 2 pontos para Hillary, o Trump ganhou. Então, por outro lado, as últimas majoritárias nas Wisconsin, as pesquisas estão em linha com o resultado vencedor, que tem sido, em geral, para o lado democrata. Então, assim, eu queria dividir aqui. Por um lado, o Trump teve boas notícias aí na Geórgia, Arizona e Nevada. Por outro lado, a Câmara teve boas notícias no Blue Wall, né, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. E a gente tem essa situação aí da Carolina do Norte, que era republicana, né, e que agora tá em aberto.